Mais um Papo de Artista, o podcast da comunidade criativa MarHub, onde a gente pega na sua mão e faz o seu caminho artístico ser mais enriquecedor. Os primeiros dois papos de artistas a gente falou sobre meta e a gente falou sobre tempo, duas coisas essenciais e que todo mundo pensa no início do ano para se organizar e se planejar. E agora, no terceiro episódio, a gente vai começar falando sobre a arte em si. Nós que somos artistas e criativos, é nisso que a gente quer se aprofundar mais. Nosso primeiro tema é o que é arte? Como é que a arte é definida, né? Por diversos artistas, por diversos profissionais. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quando ouvimos a palavra arte, a gente imagina museus, quadros emoldurados, vernissagens fechadas, casas de leilões com obras caras e clássicas. E nesse contexto que vem a ideia de que arte é algo para intelectuais, para artistas, para um grupo restrito de pessoas. Mas a arte, ela está em diversos lugares. Ela está em diversas formas e está sendo expressada em diversas manifestações. A música que você gosta, o filme que você maratona, o bertô da vovó que fez aquele crochê para te agasalhar, tudo isso é arte. E apesar de existir várias definições e várias pessoas já terem falado o que é arte, tentar definir, não existe, e eu te desafio, não existe uma definição completa, que compreenda tudo que é arte em sua essência. A arte é aquela palavrinha pequena, mas daquelas palavras igual o amor, que os conceitos são muito mais vastos do que essas pequenas letrinhas, né, que a gente escreve essas palavras. Há definições de arte que falam do fazer artístico, do ato do fazer artístico, outras que falam da arte, quer dizer, do artista em si, outras que definem a partir do contexto, né, que a obra de arte é exposta, há definições que focam em impacto da emoção passada para o espectador, então foca no espectador. Mensagem também pode ser um conceito da arte, né, ou as ferramentas, as técnicas que o artista utiliza, o contexto histórico, né? Ou a aclamação crítica, né? Foi bem pela crítica ou não foi? O valor da sua obra ou a beleza estética e que ela apresenta. Mas será que uma obra que não é bela deixa de ser obra? Será que uma obra que é feita por um não artista, ela deixa de ser obra de arte? Será que a arte rechaçada e criticada pela crítica convencional, ela não é arte? Então, o que é arte, né? E eu não vou ser leviana aqui para trazer para vocês uma definição pessoal e minha. Não vou fazer isso. É uma das coisas mais difíceis de definir. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os vários artistas, como eles definem e como eles viam a sua própria obra de arte. Para começar, a gente vai trazer um grande professor de processo criativo aqui do Rio de Janeiro, chamado Charles Watson, que a gente teve o grande prazer de fazer uma entrevista com ele pelo nosso canal e nossa comunidade criativa MarHub, e ele trouxe explicações fantásticas, principalmente trazendo o conceito que Frank Zappa falou. Então, vamos assistir? Tem eu vou citar uma coisa, uma resposta que não é minha, mas eu acho legal, até para pensar. Para dizer, porque profissionais também nunca falam o que é arte e o que não é, porque eles sabem que isso é uma área pantanosa. Né? Só pessoas que não têm muito costume de lidar com isso vão fazer essa pergunta, porque é uma pergunta muito comum e válida até. Só que você parte do princípio, se você sabe dizer o que não é arte, então você deve saber o que é, definir. E eu não conheço ninguém que sabe com confiança definir o que é arte. Ninguém. E eu estou nesse ramo há 50 anos. A citação é de Frank Zappa. Frank Zappa foi um brilhante compositor, e intelectual também, uma pessoa que, mas muito pão, queijo, né? Ele falou o seguinte, ele falou que
A coisa mais importante na pintura é a moldura. Porque sem este humilde artifício, não se sabe aonde o mundo termina e a arte começa. Então, a moldura é um aviso, né? Que as regras aqui dentro não são as mesmas regras do lado do mundo, do lado de fora. Ele continua dizendo, se John Cage, músico minimalista, abstrato, muito minimalista, tá? Se John Cage bebe um copo de suco de cenoura, com microfone de lapela na sua garganta para amplificar, e declara que o som resultante é música, então é música. Desde que o compositor, o artista no caso, fala que é, e em segundo lugar, desde que sua plateia decide percebê-lo como tal. Em outras palavras, se um artista fala que ele faz a arte, e sua plateia concorda, em que base você vai construir um argumento dizendo que não é? Eu acho, sabe, pelo menos é uma área para poder pensar. Eu nunca iria definir a arte, nunca iria tentar ser fútil, porque toda definição da arte, desde que a arte existiu, o conceito de arte é recente, né? Porque muitas coisas que a gente chama de arte hoje não foram concebidas como arte quando foram feitas, né? Nas épocas egípcias, por exemplo, não era arte. Eram artefatos religiosos, com outras funções, mas acabaram entrando no Museu Metropolitan de Nova York, logo deve ser arte. Não é. Enfim, a definição eu não podia te dar. Né? Não, mas sua resposta foi... Muito bom os pontos colocados pelo Charles Watson e concordo com tudo. Quem quiser ver a entrevista completa vai ficar aqui embaixo na legenda o link para vocês verem. Vale muito a pena. Mas veja a definição do dicionário Oxford. Arte é a expressão ou a aplicação da habilidade criativa e imaginação humana, normalmente numa forma visual, como pintura e escultura, produzindo obras para serem apreciadas principalmente por sua beleza e seu poder emocional. Essa é a definição formal. Mas será que é uma habilidade puramente humana? E a gente vai ver, será que os animais não são capazes de fazer arte? Né? E se ela não é bela, porque ela falou que era bela, tinha que ser bela, será que ela é bela? Ela deixa de ser arte? Isso que a gente tem que se questionar. Quando a gente define, a gente limita. E a arte, ela é muito mais, ela é ampla. Para mim, dizer como você deve responder isso, ela limita até a experiência que você tem com a obra de arte. Nós aqui do MarHub resolvemos essa questão, pelo menos parte dela. A gente reuniu várias citações que a gente tem separado aí durante os anos, durante os nossos cursos, para o final, você mesmo decidir qual é a melhor ou a junção das melhores definições para o seu conceito pessoal de arte. Então vamos lá? E se você tiver alguma definição legal, que é aquela que bateu no seu peito há muito tempo atrás, já coloca aqui no comentário para a gente poder trocar uma opinião e ver o que cada um acha sobre arte. Vamos começar com a definição de James Baldwin, em que ele traz a questão da arte ser uma pergunta e não uma resposta. O propósito da arte é expor as questões que foram ocultadas pelas respostas. Essa é uma grande questão, trazendo a pergunta para frente. Agora, se a gente trouxer os antigos, né, os clássicos, aí Sêneca fala que toda arte nada mais é do que uma imitação da natureza, o que podia ser muito para a época dele, mas hoje não somente uma imitação da natureza, está muito além do que isso, né? Já Aristóteles definiu o seu termo de uma forma mais ampla, quando ele disse que a arte completa o que a natureza não consegue concluir. O artista nos dá conhecimento dos fins não realizados pela natureza.
Eu gosto dessa proposta de que a arte faz algo a partir da natureza, a partir do que se observa, né, ao nosso redor, e ela estende para fora. Porque, convenhamos, se existe uma competição entre a arte e a natureza, desculpa a arte, eu sou artista, mas a natureza já ganhou muito, muito à frente, porque foi feito pelo grande Criador. Então, vamos lembrar de uma citação frequentemente atribuída por Marc Chagall, por exemplo. A arte é o esforço incessante para competir com a beleza das flores. E nunca consegue. É exatamente isso. Nunca vai conseguir. Mesmo que a intenção ali seja realmente retratar o que está ao nosso redor. Né? Mas claro que nem toda obra de arte quer realmente competir com essa beleza natural, né? E nem simplesmente reproduzir o nosso mundo como a gente vê. A gente vê que Paul Klee afirmou o seguinte: a arte não reproduz o visível. Em vez disso, ele torna o visível. É como se ele não estivesse indo no mundo afora para reproduzir, mas indo dos nossos sentimentos e emoções para tornar visível esse mundo invisível nosso. Bertolt Brecht fala: a arte não é um espelho que representa a realidade, mas um martelo para moldá-la. Eu gosto muito da descrição de Achebe, que fala que a arte é como um esforço constante do homem para criar para ele mesmo uma ordem de realidade diferente daquela que é dada, porque a arte, afinal, não é apenas um meio de transporte para quem a vivencia, mas para o Criador também. Então ele traz aí não só a figura do artista, que é muito valorizada, mas também a figura da pessoa que está lá recebendo, que está na ponta recebendo ou interpretando aquela obra de arte. Se você pensar na arte, existem vários atores, né, aí nesse mundo, nesse mercado, e cada um tem a sua importância, né? O mensageiro, a mensagem, o receptor, o contexto e tudo mais, tudo aquilo tem que estar, né, alinhado. Twyla Tharp, acho que estou falando certo, observou ironicamente que a arte é a única maneira de fugir sem sair de casa, e aproveitando, a gente indica muito um livro fantástico dela. Já no livro de 1911, chamado The Vague Thoughts on Art, quer dizer, os pensamentos vagos na arte, ele fala o seguinte: é o que é doloroso, humilhante e sombrio em nossas vidas. É que estamos trancados dentro de nós mesmos, com vontade de sair de nós mesmos e sermos roubados de nós mesmos pela arte. É um relaxamento momentâneo, daquela coceira, um minuto de emancipação profunda e, por assim dizer, secreta. E isso nos leva às minhas explicações favoritas sobre a arte, que focam na ideia da arte como uma coisa comum, uma coisa como um meio de troca. Né? John Dewey, ele escreve extensivamente sobre isso, chamando a arte de um modo mais eficaz como a gente se comunica e como a gente se comunica de forma eficaz. E ele explica: a verdadeira obra de arte é o que o produto faz com e na experiência. Olha que legal, já está trazendo a importância do momento presente, né? Do momento em que o olho do espectador se encontra com aquela manifestação artística. Quer dizer, é só quando há esse choque que ali, na experiência, é que está rolando a arte de fato, né? Então aí a gente pensa: será que eu ficar com uma arte na gaveta, aquilo é arte ou aquilo não é? A arte termina nos olhos do espectador ou muito além disso? Né? Você não simplesmente joga a arte do mundo, alguém tem que pegá-la, fala James Turrell, né? Dando aí a importância do receptor como, né, um ator essencial para isso. Através da arte, a gente tem a oportunidade notável de nos colocarmos no lugar de outra pessoa, pelo menos por algum tempo, né? Para ver o mundo a partir dos olhos dessa pessoa, né? Ou pelo menos como essa pessoa quer que a gente vê. E é nesse processo que a gente descobre sobre nossas próprias vidas e nossos próprios mundos. Louise Bourgeois expressou de forma muito clara isso. A arte é uma forma de se reconhecer, por isso será sempre moderna. Para mim, isso significa não só que o artista pode
se reconhecer ao fazer a arte, ao exprimir a arte, mas que o apreciador, a pessoa que está ali na outra ponta, pode encontrar algum aspecto de si mesmo nessa experiência. Mesmo uma obra de arte com séculos aí de idade pode ser modernizada nesse encontro, né? De forma como é reconhecida e compreendida no presente. E isso nos leva a lembrar de uma famosa frase que fala: a arte é longa, a vida é curta. Mostrando aí que a arte está acima do artista, ela está além do artista, né? A sua mensagem vai perdurar por centenas e centenas de anos sem precisar do artista ali como interlocutor daquela arte. E é exatamente assim que eu sinto quando eu leio um livro, quando eu vejo uma obra de arte, quando eu ouço uma música que são clássicas, que são do passado, de um tempo e de umas perspectivas diferentes da nossa, né? Mas não menos presente e não menos real. E assim, através da arte, a gente reconhece a humanidade de inúmeros seres humanos que já passaram aqui pela Terra e deixaram o seu legado. Nietzsche fala: a arte é essencialmente a afirmação, a bênção, a deificação, quer dizer, tornar divino da existência. E Tannen diz: a arte sempre foi a jangada em que subimos para salvar a nossa sanidade. Isso também é verdade tanto para o artista, né, quanto para o espectador. Olha agora, depois da pandemia, se você olhar em retrocesso, olha quantas músicas você ouviu, livros você leu, poesias você recitou, aclamações você ouviu da sua janela naquele momento de desespero, filmes que te entreteve, séries que te entreteve, trabalhos manuais que você começou a fazer para tirar a cabeça daquela realidade. Como é que aquela arte te salvou? Como é que aquela arte te fez ficar sã naquele momento tão difícil, que cada um teve, né, uma experiência diferente, né? O que nos leva para o outro aspecto da arte, né? Um outro grande aspecto, a arte como expressão, né? A arte como um passeio do que está dentro de você. Dorothy Parker descreveu a arte como uma forma de catarse, uma liberação dessas emoções que produz alguma forma de alívio para você, né? E agora isso pode ser muito sutil, mas também pode ser muito, assim, enérgico, né? Ward fala: cada artista mergulha o seu pincel na sua própria alma e pinta a sua própria natureza nos quadros. Olha que poético. Mas aí já vem um outro artista aí e fala o seguinte, Baselitz fala o seguinte: a arte é visceral e vulgar, é como se fosse uma erupção. E é interessante que a forma que cada artista define a arte ou fala sobre a arte, na verdade é possível a gente ver reflexos dessa definição no seu próprio trabalho. Olha aí, sim, Baselitz é visceral mesmo. E o que é arte? Perguntou o nosso querido Munch, quase que gritando, né? A arte surge da tristeza, da alegria, mas principalmente da tristeza. Ela nasce das pessoas. Munch, a gente sabe que principalmente para você, ela nasceu da tristeza, da sua vida e dos sentimentos que foram expressos aí a partir das tintas. Mas uma obra de arte, não puramente e necessariamente, ela vem das expressões de um sentimento que está aqui dentro. Às vezes é somente a articulação de ideias, né? E uma junção de ideias diferentes, né? Que não nasce necessariamente daqui, mas daqui. E aí o nosso grande poeta Ralph Waldo Emerson fala o seguinte: ele descreveu a arte como a expressão consciente do pensamento por meio de fala ou ação para qualquer fim. Isso é arte. E segundo Ed Ruscha, ela tem que fazer pensar. A arte tem que ser algo que faz a gente coçar as nossas cabeças, né? E segundo Francis Ford Coppola, um elemento essencial de qualquer arte de valor é o risco. Se você não corre riscos, como é que você vai fazer algo realmente bonito? Isso nunca foi visto antes. A arte como um exercício de risco, um exercício de você se colocar, tanto em sentimento quanto em pensamento para fora, para o espectador.
E existem muitas citações que vão falar essa relação entre a arte e a sua verdade, entre a arte e a verdade do mundo, né? Picasso fala que a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade, enquanto o filósofo Adorno fala que a arte é a magia libertada da mentira de ser verdade. Como a gente pode ver, é muito difícil definir o que a gente chama de arte, porque esse conceito já passeou aí nos nossos estudos em diversos caminhos, em diversas propostas, trazendo diversos ângulos diferentes. Ele é um conceito escorregadio, é um conceito mutável, flexível, efêmero, é um conceito que evolui durante o tempo, né? E é usado para descrever enormes variedades de atividades, objetos e experiências que compreendem a arte. Aqui você pode estar pensando que a gente está falando só de pintura, já que eu sou pintora, mas não, estamos falando da atuação, estamos falando da música, estamos falando, né, do trabalho manual, da argila, por exemplo, estamos falando das performances, do teatro, do cinema, estamos falando de todo tipo de arte, todo tipo de arte. Nas palavras de Albert Hubbard, a arte não é uma coisa, não pode ser coisificada, ela é um caminho. E são as definições abertas e elásticas da arte que mais me aproximam da descrição real do que é arte. Duchamp uma vez ofereceu essa grande frase pra gente: o que a arte é, na realidade, é esse elo perdido. Não os elos que existem, não é o que você vê que é arte. Arte é essa lacuna, ele chama de gap. E esse conceito de lacuna, para mim, é um conceito muito mágico, né? Ele é um espaço entre bifurcado, entre a arte e o apreciador, entre o artista e a arte. É uma lacuna entre a minha resposta a uma obra de arte e a sua resposta entre essa mesma obra de arte. É um espaço entre todos nós, à medida que a gente dá sentido ao mundo que rodeia. Enfim, eu realmente acho que a gente não precisa definir arte frente a esse leque de grandes definições aí que fizeram um grande passeio. A gente não precisa dessa definição. Mas se a gente decidir fazê-lo, né? Eu penso que a maior forma de definição é juntar todas essas acima, né? E incluir tudo nessa definição grande. Esse é o grande desafio, né? Manter todas essas definições na cabeça, ao mesmo tempo no tempo, sem decidir sobre qualquer uma delas e sem escolher, porque cada um de nós decide o que é arte e como chama a sua arte. Dessa forma, a arte ela pode continuar a mudar, ela pode continuar a se expandir, a satisfazer as necessidades, os desejos daqueles que sentem, né, compelidos a fazer isso, seja lá por que for. Definir a arte iria excluir essa possibilidade daqueles que querem ter uma definição mais ampla, daqueles que querem impulsionar essa definição para uma nova direção. Isso limitaria o que é possível para agora e para o futuro da arte. Ele deve ser um conceito aberto, um conceito em evolução, em constante evolução, capaz de conter a sua definição, a minha definição, a nossa definição, junto com todos os outros. E terminando a falar uma grande frase de Oscar Wilde: definir é limitar, então não façamos isso, né? O que é arte para você? Escreve abaixo, coloca um comentário aqui na nossa legenda, traga pra gente mais uma definição para a gente poder acrescentar aqui ao nosso discurso. O que é arte para você? Escreve aqui pra gente e vamos continuar o nosso papo de artista. Isso aqui é uma troca, é para você trocar comigo. Então, no nosso terceiro episódio, vida longa ao papo de artista, vida longa ao nosso papo. Meu nome é Marcela Lana, eu sou fundadora da comunidade criativa MaHub, do Clube do Livro MaBook Club, que tem o Clube do Livro ativo, gratuito agora, que a gente fala sobre arte, criatividade e empreendedorismo, trazendo livros com esses temas gratuitamente para você. O intuito é que a gente percorra essa caminhada
juntos. Eu tô aqui te esperando. Vamos juntos? Até o próximo Papo de Artista. Obrigada.